baby, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E no programa de 13 de fevereiro, eu apareci aqui de cabelos curtinhos, né? E contei para vocês que eu queria me libertar da tinta no meu cabelo, queria que meus cabelos voltassem ao que eram normalmente. E depois de um pouquinho mais de 2 meses, eu realmente consegui, fiz esse cortezinho aqui, estou totalmente livre da tinta, agora é só deixar crescer. E eu não resisti, mudei as ideias que eu tinha para o programa de hoje, porque eu achei que era legal contar para vocês certos truques que se pode usar, que não pode se dizer que seriam truques, seriam conhecimentos, né, que nós podemos usar para ter cabelos mais fortes e mais bonitos, né? Eu sempre procurei cortar dentro desses critérios que eu vou ensinar para vocês agora, e sempre foi muito bom. Meu cabelo sempre foi excelente, forte, cresce com uma razoável rapidez, né? Eu espero que continue crescendo assim, bem rápido. Segundo Ramatiz, em algumas obras espiritualistas dele, que normalmente são escritas por Exílio Mais, ele fala que uma das principais causas da calvície, por exemplo, né, é a ignorância do ser humano em cortar os seus cabelos. O ser humano tem que obedecer a certas leis da natureza que regem também o crescimento capilar, né? Então, para ter um cabelo forte, bonito, e também para não ficar calvo, né, que isso era uma coisa que atingiu sempre muito os homens, ele até fala nisso em alguns trechos lá, sempre atingiu muitos homens, mas que também tem atingido muito as mulheres, né? Só que como normalmente elas deixam os cabelos mais longos, uns pedaços cobrem outros e não existe, não se nota tanto, né? Então ele disse que tem que se obedecer a essas leis da natureza, né? Leis que regem a germinação, o crescimento, o descanso e a frutificação das plantas, né? Mas o cabelo, como ele diz, eu achei legal a terminologia que ele usa, é uma planta vegetal no crânio do homem, né? Do ser humano. Eu achei essa forma de se expressar assim, muito legal, muito bonita, né? Então, de que nós estamos falando? Aí vem a imagem 1, nós estamos falando da lua, tá? A lua normalmente é o fator referencial que nós usamos para poder cortar os nossos cabelos e também para poder podar uma planta, né? A lua rege as marés, a lua rege muitas coisas, os movimentos do cosmos que fazem com que a lua tenha esse comportamento em relação à Terra, que ela nos suja de várias modalidades. Nós temos a imagem 2, nós vamos ver que existem várias possibilidades de luas. Nós temos a lua nova, nós temos a lua crescente, depois vamos ter a lua cheia, depois a lua minguante, e normalmente retorna a lua nova, né? Isso é alguma coisa que acontece em função de uma série de leis, uma série de movimentos que acontecem e que fazem uma movimentação energética, né, em todo o nosso sistema cósmico e principalmente aqui na Terra. Existe uma interferência. Um dos exemplos assim, mais visíveis, mas que as pessoas não se atentam tanto, são as marés, né? Mas também existe essa interferência. Você vai ver mesmo no meio da agricultura, plantas, agricultores que têm consciência disso, que estudaram e têm esse conhecimento, vão ter plantações maravilhosas, enquanto outras vão ter plantações problemáticas, exatamente porque não se utilizam dessa sabedoria, né?
Então, essa lei de que nós estávamos falando, ela é decorrente da extraordinária influência que a Lua exerce sobre a Terra, né? A Lua, ela influi em função das suas fases lunares, que nós mostramos agora, ela vai exercer uma certa força magnética que vai comandar o quê? A seiva das plantas e, consequentemente, a seiva dos nossos cabelos, né? Como ele diz, que é uma planta vegetal no crânio do ser humano, né? Então, quando nós estamos na lua crescente, a seiva sobe e desenvolve principalmente a parte superior das plantas, né? Quando a lua é minguante, a seiva desce. Então ela vai se acumular nas raízes, né, desenvolvendo os tubérculos. Então aí nós podemos entender por que, por exemplo, cenouras, batatas, que são tubérculos, nabos, e outros tubérculos, né? Por que eles podem nascer muitas vezes, se plantados na lua errada, eles vão nascer mirrados, fracos e até mesmo sem as vitaminas e os nutrientes necessários, no caso, para a alimentação humana, né? E a seiva, quando fica na superfície, ela só desenvolve os ramos e as folhas. Já as hortaliças que se desenvolvem à superfície da terra ficarão atrofiadas, né? E com as raízes super desenvolvidas também, se forem semeadas na fase desfavorável. Então, em função de que tipo de planta nós estamos plantando ou estamos podando, nós vamos ter que procurar uma lua ou outra, né? Se nós estamos trabalhando com tubérculos, a seiva está nos tubérculos exatamente quando ela desce, que é na lua minguante. E se nós estamos trabalhando com hortaliças, né, a seiva está nelas, na lua crescente. Uma das vezes que eu já falei isso aqui para vocês é em relação à babosa. Eu vou repetir esse programa esse ano, vou falar novamente sobre a babosa, mas quando eu falei sobre ela e ensinei como fazer o preparado do Frei Romano Zago em casa, né, o preparado de babosa, que cura tantas doenças, inclusive o câncer, eu frisei esse detalhe, de que a babosa tem que ser acolhida no momento correto, porque existem várias interferências sobre elas e você corre o risco de colher a folha da babosa no momento em que ela está sem conteúdo energético nenhum, né? Então o efeito dela vai ser mínimo, e se você colher no momento correto, aí o efeito dela realmente vai ser extraordinário, né? Bom, isso também se aplica à poda de árvores, né, que deve ser feita em concordância com bom aspecto lunar. Elas só devem ser cortadas na lua minguante, né, porque na lua minguante, vamos repetir, a seiva desce e você, na verdade, não vai eliminar na hora que corta a energia da planta, porque desceu, né? E quando a seiva voltar, a planta vai crescer com muito mais vitalidade. Bom, também no nosso caso, como nós já dizemos, no caso do nosso cabelo, nós devemos cortar o cabelo numa fase favorável, né? Para evitar, para poupar nossa seiva capilar, né? Para evitar o enfraquecimento e para evitar a calvície. Ele diz que, independente de haver as 4 fases da Lua, no decorrer do ano todo, existem também fases em que a planta está mais propensa a uma ação ou a outra. Então ele frisa que nos 4 meses de inverno, há uma tendência, mesmo com as variações da Lua nos meses de inverno, há uma tendência a seiva repousar, né? Então, quando você não quer apenas fazer um corte de cabelo, mas quer fazer um corte de cabelo bem mais curto, um corte radical, que nem o que eu fiz, né? Você deve procurar fazer isso no inverno, né? É a época em que a seiva está mais recolhida, então seria a época propícia. O seu cabelo vai crescer com muito mais força, com muito mais vitalidade, vai crescer mais depressa também. Então, alguém que queira fazer um corte assim mais radical, evitar fazer esse tipo de ação no verão,
procurar o inverno, que é onde vai dar um estímulo grande ao cabelo e ter resultados bons. Feitos no verão, vai ter o oposto, o cabelo vai ficar mais fraco, vai ter uma porção de reações negativas, né? Então, a seiva nesse período do inverno, ela está preservada para o crescimento e você vai ter um cabelo muito mais bonito. Independente disso, né, nós vamos mostrar agora quais são os resultados dos cortes de cabelo nas diversas fases da lua. Porque você também pode ter preferências, ou você quer que o cabelo cresça mais depressa, você quer que ele fique com menos volume, outras pessoas querem que ele fique com mais volume, né? Eu sempre tive muito cabelo, meu cabelo sempre foi volumoso, então eu prefiro que ele tenha menos volume, eu prefiro que ele cresça mais finos, são muito grossos. Outra pessoa já tem cabeça, tem perda de cabelo e quer que eles fiquem mais volumosos, mais grossos. Então, nós vamos agora mostrar para vocês qual a fase adequada, cada um vai saber qual a sua, né? Nós somos singularidades, cada um é de jeito, né? E muitas pessoas, por centímetro cúbico de couro cabeludo, têm muito cabelo, outras têm menos, e aí elas vão adequar, né, o corte, a lua ao corte de cabelo delas, né? Então, nós vamos falar das 4 luas agora. Na imagem 3, nós temos a lua nova. Na lua nova, é uma época boa para cortar, mas os cabelos ficam mais fortes e mais versáteis, tá? Então, nessa época, quando você faz um corte, os cabelos ficam mais fortes e ficam mais versáteis. Lembrem que é uma época que a seiva desceu toda, porque na lua minguante a seiva desce, né? Bom, nós temos a lua crescente. Na lua crescente, os cabelos cortados nessa lua, eles crescem mais depressa e ficam mais finos. Então, nessa lua, os cabelos vão crescer bem mais depressa e vão ficar mais finos. Bom, a outra lua seria a lua cheia. A lua cheia, os nossos cabelos vão crescer, cortados nessa época, vão crescer mais devagar e vão ficar com mais volume. Então, quem quiser que o seu cabelo engrosse bastante, ele vai ganhar volume. Não é bem engrossar o termo, ele vai ganhar volume, né? E temos a outra lua minguante, que também é uma lua boa para se cortar. Os cabelos vão ficar fortes e com menos volume, tá? Os cabelos vão ficar fortes e com menos volume. Então, aí vocês têm quais são qual a ação, a interferência que cada lua vai exercer sobre os seus cabelos se vocês fizerem um corte naquele período. Lembrando, como eu falei, que isso aí são para pequenos cortes. Quando você quiser um corte mais radical, você, além de levar isso em conta, vai preferir um corte que esse corte seja feito na época de inverno, né? Bom, espero que isso seja útil, já tenha uma ideia de como é que isso funciona. E eu acho que não é muito difícil entender que isso é uma coisa assim científica, digamos, porque a Lua tem interferências em tudo, né? Até para pescar. Você vai ver o calendário lunar para saber quais as épocas melhores e piores para pesca, como é que tudo, a Lua vai ter interferência em tudo, as marés, em tudo, né? E os nossos cabelos fazem parte do cósmico, do universo. Então, é óbvio que tem toda a lógica que as luas têm umas interferências sobre o nosso cabelo. E aí vocês já sabem como funciona. Bom, agora nós vamos continuar com o assunto que a gente tem falado, debatido e repetido, porque, na verdade, ele é um assunto fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Eu, quando falo de felicidade, de alegria, eu estou falando de felicidade e alegria duradouras. Coisas que você
esteja onde estiver, aconteça o que acontecer, você consegue se sentir bem e feliz. Você não tem a dependência de outras coisas para ter uma felicidade passageira, que você vai ter ali, vai ficar mais alegre, feliz, vai se divertir, e ali acabou, muitas vezes entrando até num processo de angústia, de depressão, quando aquilo vai embora, porque aquilo não foi uma coisa realmente que brotou de dentro, não foi uma coisa verdadeira. Eu não estou dizendo que as pessoas também não têm diversões e uma série de coisas, mas se você cativa, né, a alegria, se você busca lá dentro de você, você também, nesses momentos, você vai estar muito mais alegre e feliz, porque não é uma dependência, não é que nem uma pessoa que está se afogando e se agarra aquilo como se fosse uma tábua de salvação. E aí, exatamente, quando a tábua vai embora, ela entra numa depressão. Não, ela está ali vivenciando com os amigos alguma coisa boa, né? E aquilo vai acabar e a pessoa não vai ficar deprimida ou nada parecido. Ela vai simplesmente estar feliz porque teve aquele momento, passou por aquele momento e ela está bem, né? Porque ali ela também já estava bem e ela continua bem. Então ela não entra nesse processo, né? Nós estamos falando de meditação. É importante se frisar, eu disse já no programa passado, que a ideia final, eu queria explicar isso melhor antes de eu falar na minha sugestão de hoje. A meta final da meditação é sempre o se esvaziar, sempre. Agora, existe um pouco de confusão na mente das pessoas, eu percebi que fica um pouco de confusão quando eu falo em se esvaziar. O que significa isso, né? Eu devia realmente ter falado desse respeito, nós vamos falar agora, porque a pessoa escuta se esvaziar. O que é se esvaziar? A ideia seria que eu fico vazio, né? Eu até num programa já falei que apenas quando você se esvazia, você tem a possibilidade de se comunicar com Deus. Porque, na verdade, Deus está em contato conosco, Ele está dentro de nós todo o tempo inteiro, né? 100% da nossa vida, Deus está presente dentro de nós, né? Somos um com Ele, cada um de nós. Acontece que muitas vezes a pessoa está tomando uma série de atitudes e Ele está lá gritando e a gente não escuta. Quando a gente reza, criando coisas, ideias e falando, é um processo bom, às vezes até de uma catarse. Mas só quando você faz, por isso os mantras budistas, quando você tem uma ação repetitiva em que aquilo vai te esvaziando a mente. E quando a mente se esvazia, tá, você pode ouvir o divino. Qual a melhor forma de esvaziar a mente? A melhor forma de esvaziar a mente é você viver. Se você viver estando inteiramente presente no aqui e agora, você está de mente vazia. Esse é o verdadeiro conceito de mente vazia. É o mesmo conceito da plena atenção do budismo. Você, quando está nesse estado, que hoje, agora, até em função do que eu vou contar para vocês, né, está virando moda lá nos Estados Unidos. Eles chamam, trabalham de mindfulness, que é de plena atenção. A plena atenção, ou seja, o você está completamente presente no aqui e no agora, né, a tua mente está vazia. Ela está... Quando a gente fala que a mente não está vazia, é porque você está vivenciando processos que não fazem parte do fluir dela. Quando você está vivendo no passado ou quando você está vivendo no futuro. Você está enchendo a mente com recordações, com memórias. Quando você simplesmente está vivendo, você não está tendo pensamentos obsessivos, repetitivos, compulsivos, nada. Você está vivendo. Você está completamente presente no aqui e agora. E aí a tua mente está pura, está limpa, está pronta para poder receber todas as intuições, todas as coisas que Deus, pronta para ouvir todas as coisas que Deus te fala o tempo todo.
né? Esse é o verdadeiro conceito que se tem não só no budismo, como em várias outras também vários outros métodos que existem, a Eckhart Tolle, são inúmeros, né? Anibeção, muita gente fala sobre meditação. E esse ponto, essa linha mestra que eu repito, todos eles não tem diferença, porque é o único caminho. Nesse ponto, como você vai pôr isso em prática, aí existem vários caminhos, você pode usar uma meditação zen, você pode usar vários caminhos, né? Sempre tendo atenção de que o fundamental é estar presente no aqui e no agora. O Eckhart Tolle diz que quando você vai fazer uma meditação e pensa, nossa, agora eu vou fazer uma meditação e vou... Só que ali você já acabou com a tua meditação, você já está projetando coisas, pensando em coisas e ali já deixou de ser. Você simplesmente tem que fazer disso a tua vida, o teu cotidiano, né? Nós vamos falar mais profundamente sobre isso, eu tenho dado várias possibilidades, mas meditar é você viver no aqui e agora. Então você pode meditar lavando louça, você pode meditar lavando roupa, você pode meditar passando roupa, cozinhando. Cozinhando é uma das formas mais maravilhosas e eu mais para frente vou falar bastante sobre isso para vocês, né? Eu estou me dedicando muito a isso. A culinária é como uma forma de realização. Você faz aquilo sentindo. É uma meditação e é fantástico. E olha, a comida fica excelente. Você vibra com os teus resultados. É muito bom. É muito bom. Eu comecei com a Julia Child e tô gostando muito, eu mais para frente, porque normalmente o que eu falo para vocês aqui, em via de regra geral, são coisas que eu vou em busca, mesmo que eu não possa passar por aquela experiência, eu tento meditar a respeito para poder falar uma coisa que sai de dentro, né? Eu não falo teorias soltas, os meus princípios acadêmicos são... Tem uma meditação inclusa em que eu tento ver os resultados, ver como é que é realmente, perceber todos os ângulos e várias colocações diferentes de especialistas diferentes, né? Então eu vou mais à frente, isso vai ficar, vamos tentar introduzir a culinária, né? Como é que seria essa questão de meditar cozinhando. Isso é fantástico, eu estou adorando. Mas voltemos ao nosso esvaziar a mente. Então, é importante que fique claro isso, que meditar são processos internos que a gente faz num caminho em direção à alma. E isso é viver. E quando você vive com profundidade, quando você está completamente presente no seu aqui e agora, sua mente está vazia. Ela não tem passado, ela não tem presente, ela não tem pensamentos intrometidos ali dentro. Ela está simplesmente, a sua mente está fluindo e pensando no aqui e agora, né? E isso aí, quando você faz esse processo, você vai ter não só... Você vai começar a atrair para você muita felicidade, muita alegria, mas também, se você tiver com um processo patológico, com alguma doença, você vai começando a se livrar dela. O Dr. Eduardo Bach, dos Florais de Bach, ele sempre dizia que só existem duas causas para toda e qualquer doença. Ele diz que é quando você vive no passado ou quando você vive no futuro. Se você fizer um desses dois processos, você fatalmente vai adoecer. Quando você vive do presente, você fica sempre saudável, né? Esse é o sentido de esvaziar a mente. É você estar presente, completamente presente no teu aqui e agora, sem pensamentos que fogem desse momento, né? E aí a tua mente está fluindo com o cósmico, né? Então ela está vazia, no sentido de que ela está pura, ela está liberta de todas as interferências que podem te prejudicar, né? E aí, no outro dia, a minha nora, a Bianca, ela me mostrou uma coisa super legal. Ela primeiro me falou pelo Facebook, depois ela me mostrou o livro dela e eu fiquei completamente encantada. Eu não conhecia ainda, né? Mas eu fiquei completamente encantada. E
Já entrei na Livraria Cultura, já comprei um para mim, depois eu vou trazer e mostrar para vocês. Mas são os livros de colorir para adultos. Nós temos uma imagem 7 aí, que mostram eles. Esses livros são específicos para adulto, né? E eles nos Estados Unidos, eles são divulgados exatamente com essa ideia do mindfulness, que seria a plena atenção. Ou seja, é uma forma de você estar presente no aqui e agora. Você vai estar desenvolvendo a sua criatividade, né? Eles são também, muitos eles vêm com o nome de livros anti-estresse, porque é uma coisa relaxante. É uma coisa relaxante, você ali vai desenvolver a sua criatividade. Pessoas que têm dificuldade a se colocar, isso é uma coisa muito comum. Eu mesmo tinha muita dificuldade, comecei já a trabalhar isso há algum tempo, mas isso vai me ajudar bastante. Que é você muitas vezes, até para decidir que cor de você vai pôr, existem pessoas que podem pegar numa página dessas e pintar toda ela da mesma cor. Elas não conseguem ver o mundo colorido. E aí você, com o tempo, você vai pintando e você vai começando a observar isso. Perceber, sentir vontade de colocar uma cor. E aí, isso é um trabalho interior. Um trabalho interior que você pode fazer com muita tranquilidade, né? Na imagem 8, a imagem seguinte, vocês vão ver como é que ele vem. Ele vem assim, o desenho em branco. E o trabalho de colorir esse desenho é seu. Você vai colorir com o teu interior, né? Ninguém vai te dizer que cor você vai usar. Vai ser você que tem que colocar. Nós vamos ver a próxima imagem, imagem 9. Vocês vão ver esse desenho pintado por alguém, né? E você vai pintar o seu desenho com as cores que você quiser. Você pode criar. A tua floresta pode ser como você quiser. Você não precisa nem obrigatoriamente colocar as folhas de verde. Ela é tua, você faz como você quiser. Você é livre. Essa liberdade que você tem que libertar, né? Se libertar, deixar fluir em você. E também é essa liberdade que você tem que começar a aceitar que você pode. Você pode fazer isso, tem todo o direito. Isso é um bom princípio para você começar a passar isso. Depois você já está passando, você está desenvolvendo isso dentro de você e uma hora isso salta para a tua vida, né? E isso então é uma forma excelente. Quer dizer, então, é uma excelente forma de meditação. Isso eu achei assim fabuloso, extraordinário, achei muito legal, né? Eles têm feito muito sucesso e eu trouxe para você a imagem dos 2 livros que têm feito mais sucesso. Tanto na Europa como aqui, né? Eles já estão traduzidos e apesar que traduzia só mais o título e tal, mas vem a imagem 10, nós temos esses 2 livros. Esses 2 livros, o Jardim Secreto o Jardim Secreto e a Floresta Encantada, eles têm feito muito sucesso e realmente são belíssimos, belíssimos. Mas existem outros, existem livros nas livrarias, qualquer livraria você encontra isso, né? Existem livros sobre vários outros assuntos, sobre animais, sobre desenhos celtas, que eu achei também muito lindo, sobre mandalas budistas também. Tem livros em que os desenhos são mandalas budistas, são baseados nas mandalas budistas. Então, existem várias possibilidades que você pode escolher. Eu trouxe mais 2 imagens aqui em branco para vocês verem deles, né? 2 páginas de um dos livros, que é de um desses 2 que eu mostrei para vocês, essas aí. E, como eu falei, é uma forma simples e que você, só de você ter ali o lápis, o livro, e se dedicar algum tempinho para aquilo, já é uma meditação, e assim das melhores, né? Eu trouxe uma outra imagem de uma coruja parcialmente pintada, para vocês verem como é o processo, para despertar a vontade em você de fazer isso, porque eu achei assim um método em que você não tem que como é que eu faço, como é que eu não faço, já é uma forma de você começar a aprender como é essa entrega, né? Eu achei assim uma forma excelente. E tem mais uma outra imagem que eu trouxe, ela pintada, parcialmente pintada também, com lápis de cor.
Nesses livros você vai encontrar as mais variadas, e aí você também já compra puxando para as coisas que tem mais interesse. Se você gosta mais de jardim, de floresta, de animais, de mandalas, você tem uma gama grande de possibilidades para escolha, né? Grande. Existe, eu entrei lá para olhar na Livraria Cultura e tem muitas possibilidades, né? E se você não encontrar nenhuma que você goste em português, você pode comprar, eles vendem também, vindo em inglês, né? São livros importados e que a gama é bem maior, né? Mas e mesmo em português, que o custo é bem menor, o custo de um livro desses não é caro, é barato, os em português, né? Porque são editados aqui. E então ele já tem, você tem uma gama grande para escolher. Você pode ter bastante facilidade. Com certeza você vai achar pelo menos um que te agrade, né? Se vocês não encontrarem livrarias em Petrópolis, vocês podem pedir pela internet, que a Cultura eu sei que tem muitas, eu olhei e tem bastante opções de escolha. Bom, então foi aí uma possibilidade a mais. Eu tenho dado várias possibilidades de como meditar e tenho tentado mostrar que uma meditação mais, digamos, acadêmica é legal, contanto que você faça isso com desprendimento e sem rigidez. Tá? Isso é fundamental. A rigidez estraga tudo, 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 tudo. Você tem que sentar descontraidamente, procurar perceber certas normas. Se você vai fazer uma meditação zen, é óbvio que você tem que seguir certas orientações próprias daquele tipo de meditação, né? Isso aí é inevitável. Mas você pode também, né, fazer em casa, no teu dia a dia. O dia a dia inteiro da gente poderia ser um processo de meditação. É só a gente estar presente no aqui e agora. Como isso é uma coisa muito difícil, você pensa às vezes que está presente no aqui e agora, e quando você se dá conta, você estava pensando em um monte de outras coisas. Estava a tua cabeça, você estava aqui, mas a tua cabeça estava lá longe. Então, você precisa exercer certas coisas para poder fazer esse desenvolvimento. É que nem na respiração. Para você poder ter uma respiração correta o teu dia inteiro, sem estar com aquilo na cabeça, pensando na respiração, você precisa fazer como eu ensinei. Todo dia de noite, deitar e fazer aqueles exercícios. Você faz um dia, faz 2, 3. Depois de um mês, aquilo é espontâneo em você, aquilo sai automaticamente. Então, é a mesma coisa aqui. Você treina numa coisa, treina noutra, treina na respiração, faz uma meditação. Cada vez que você de noite fizer um exercício de respiração, se você estiver centrada naquilo que é como você teria que estar, né? Consciente do que você está fazendo e com o teu pensamento ali, no teu ato de respirar, isso é uma meditação, né? Então vai ser benéfico em 2 sentidos. Você vai corrigir, por isso foi a primeira que eu falei, você vai corrigir a sua respiração e você também vai estar desenvolvendo essa sua capacidade de estar completamente presente no aqui e no agora, né? Bom, para falar dessa transformação que a gente sofre, para falar desse processo, eu trouxe hoje para vocês uma historinha, que é uma historinha africana, mas essa história foi resgatada e contada por Leonardo Boff num livro que ele escreveu. Ela se chama A Águia e a Galinha. Ela é uma metáfora, na verdade, da vida que nós levamos. Não tem sombra de dúvidas, né? Mas ela fala de como nós podemos transcender isso. Eu trouxe para vocês aqui 2 possibilidades. Uma que é a que o Leonardo Boff coloca e outra que é a que o Roberto Crema coloca, né? Eu acho que as duas vão ser... uma ou outra vai ser mais assimilada por cada um de vocês, na medida em que tem essa propensão. Nós somos singularidades e não existe um padrão, né, que a gente possa dizer, não, todo mundo é assim. Isso não existe. Então, acho que 2 possibilidades você abrir esse campo para que perceba melhor, né, sinta melhor, se
deixe levar por um desses caminhos, né? Ou até pelos dois, não sei, né? Cada um vai poder meditar a respeito de cada uma delas e falar. Em ambas as histórias, né, um camponês vai à floresta e encontra perdido um filhotinho de águia. Ele traz esse filhotinho de águia para casa e coloca no lugar que ele achou mais, assim, mais plausível para ele. Colocou o filhotinho no galinheiro junto com as galinhas. E esse filhotinho continuou vivendo ali junto com as galinhas, era um filhotinho, foi crescendo e foi se adaptando aos hábitos das galinhas. Ele foi se adaptando aos hábitos do local onde ele vivia, das pessoas que estavam à volta dele, das vizinhanças que ele tinha, que o cercavam, né? É assim, todos nós. Nós nascemos num determinado contexto, com uma determinada vizinhança existencial, e ali nós vamos nos adequando com a nossa vizinhança, vamos aprendendo com ela, então a tendência é repetir as mesmas coisas boas, as mesmas coisas ruins, né? É uma tendência a ter os mesmos acertos, mas também ter as mesmas falhas, e vai ficando de lado, muito de lado, quem nós somos. Quem nós somos. O nosso processo de crescimento vai sendo muito enquadrado. A educação, a ideia de educação, nós vamos começar a falar isso mais à frente, com mais detalhes e mais profundidade, porque existem já vários movimentos que estão surgindo em várias partes do mundo, exatamente colocando em xeque a educação, né? O que faz a nossa educação? A nossa educação hoje, basicamente, ela está voltada, você vai educar a criança para que ela possa ser, no futuro, um adulto bem-sucedido que ganhe muito dinheiro. A ideia, basicamente, é essa. E, como agravante, nós temos que esse contexto, né, ele está inserido dentro de uma ideia de que existem padrões de comportamento para você atingir essas metas. Então, a criança, ela é enquadrada dentro desses padrões de comportamento. Qualquer criança que tente fugir disso, ela é enquadrada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Einstein, quando ele foi estudar, o professor dele dizia que era absurdo, que ele nunca ia ser nada na vida, porque as ideias dele todas eram absurdas, né? O modo dele encarar tudo era a antítese do que ele encontrava na escola. E, na verdade, era exatamente o contrário. O modo de pensar dele, o modo como ele enxergava o mundo, né, é que era o correto, né? Quando, pela primeira vez, você teve problema com a luz e que se descobriu como era o funcionamento dela e ela fugia a tudo que existia, isso não tinha acontecido antes porque não se tinha tecnologia suficiente para conseguir medir essas coisas. Mas quando isso foi feito, Einstein ficou assim, extremamente feliz, porque ele disse, não, então isso agora eu vou conseguir explicar o que eu sempre achei, o que eu sempre enxerguei na humanidade, o que eu sempre olhava, né, para o cósmico e via isso, mas ele é que era o louco, né? As ideias dele que estavam erradas. Então você vê hoje em dia muitas crianças que estão tentando, dentro das possibilidades dela, abrirem a sua mente, o seu campo de visão. E as pessoas não querem isso, elas não querem trabalhar com isso. E muitas vezes a criança realmente tem reações agressivas e outros tipos de reação, porque a maneira que ela encontra de reagir a isso. Quando você cerceia uma criança que tem ideias novas, aquilo é uma forma de violência. E ela entende isso como uma violência, ela recebe isso como violência e o que ela faz é reagir com violência. Então aí a questão é você
procurar entender, em vez de reprimir com mais violência, procurar entender o que ela está tentando te dizer, né? Onde é que está a questão ali? E quanto mais esse processo de violência, de vai e volta ocorre, fica cada vez pior. Porque chega um momento que nem a própria criança sabe o que estava lá no começo, na origem. E aí o processo fica muito mais difícil, muito mais difícil. É que nem nas doenças. Quando você se trabalha internamente, quando você busca estar sempre bem com você mesmo, né? Quando você procura se aceitar e ficar feliz, você evita o surgimento de uma doença, porque depois que ela surge, esse trabalho é muito mais difícil. Você tem que lidar não só com as suas questões internas emocionais, mas com o prolongamento delas, que é a ação no físico. E aí fica muito mais complicado. É muito mais prazeroso e é muito mais fácil quando você começa a se trabalhar antes, que aí você nem tem o problema. Você já se trabalha antes e o teu corpo vai reagir sempre, mesmo quando você tem alguma coisinha depois, ele tem mais facilidade para reagir, porque você já está meio caminho andado ali naquele teu trabalho interior, né? Bom, então ele colocou aquele filhote de águia no galinheiro junto com as galinhas. E embora a águia fosse o rei de todos os pássaros, ela se comportava como todas as galinhas que estavam no galinheiro, né? Depois de alguns anos, o camponês recebeu em sua casa a visita de um naturalista. E conversavam e foram passear no jardim. Enquanto estavam passeando no jardim, o naturalista avistou a águia e achou estranho o comportamento dela. O camponês aí explicou para ele, contou a história, que ele tinha encontrado a águia um dia no meio da floresta e que ele havia trazido ela para casa e criado ela junto com as galinhas. E apesar dela ter quase 3 metros de extensão de asas, né, ela se adequou ali e se comportava como elas, sem problema, não questionava e funcionava ali, ficava sempre no chão, ciscando, né? E aí o que aconteceu? O camponês e o naturalista começaram a discordar um do outro. O camponês dizia que ela havia virado uma galinha e que jamais voltaria a ser uma águia. O naturalista, por sua vez, ele dizia que ela era e sempre seria uma águia, sempre, né? Que ela tinha um coração de águia e um dia, sem sombra de dúvidas, ela conseguiria voltar a voar nas alturas. Alguma coisa teria que acontecer e ela iria conseguir resgatar, né, a sua verdadeira essência e voaria novamente nas alturas, né? E aí eles decidiram fazer uma prova, os dois. E aí nós vamos ver como é que foi isso, como é que aconteceu. Vamos ver o nosso videozinho. Nesse vídeo, nós vamos perceber... Tá colocando o vídeo aí para vocês. Águia ou galinha? Não interessa o que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos, não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não, devemos voar. Charles Swindoll. Uma das parábolas mais bonitas que já tomei conhecimento foi contada por James Aggrey e relatada por Leonardo Boff no livro A Águia e a Galinha. Conta Aggrey. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Este pássaro aí
Não é uma galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é águia. Mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu lhe havia dito, ela virou galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã. Amanhã a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico caucau das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou até confundir-se com o azul do firmamento. A parábola de James Aggrey é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso, somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes. As pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Tais pessoas não reclamam sua sorte e tampouco sonham passivamente com algum navio longínquo que vai chegando. Em vez disso, visualizam em suas mentes que não são desistentes. Não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas como galinhas. Vamos, voe e vença. Ocupe o lugar que é seu no alto do penhasco. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Elizabeth Kubler-Ross.
Bem, essa história é conforme é narrada pelo Leonardo Boff. Eu falei para vocês que ia colocar uma versão que é narrada pelo Roberto Cremo. A história é a mesma, não tem diferença. A única diferença é que, enquanto a forma como ela despertou para a liberdade, né? A águia vivia no quintal, junto com as galinhas, e ali ciscava, né? Até que um dia, né, surgiu no céu uma grande águia. Surgiu uma grande, gigantesca águia que sobrevoou o galinheiro. E a águia que estava ciscando ficou impressionada com aquela beleza, com aquela visão, né? E ela pensou, surpresa e amedrontada: o que será isso? Será um Deus? Será um ser extraterrestre? O que será isso, né? A águia que voava reconheceu a companheira lá embaixo, junto com as outras galinhas. E aí ela deu um voo rasante sobre o galinheiro e as suas asas, abriu as suas asas, que tocaram com ternura e firmeza o corpo da águia que estava lá embaixo, né? Então, uma força que essa águia nunca havia sentido despertou dentro dela, né? E tomou conta de todo o seu corpo. Então ela bateu as asas e, com bastante firmeza e decisão, levantou o voo e começou a voar livre pelos céus. Muitas vezes, um impulso, por pequeno que seja, alguém toca nossas asas e nós conseguimos alçar voo para a liberdade. Então, essa é uma outra possibilidade. O importante é que nós nos deixemos tocar pelo divino, né? E aí nós vamos ter essa possibilidade, vamos ganhar a liberdade. É fundamental que todos nós tomemos essa decisão. Se nós queremos ser águias ou galinhas, né? Não importa se nós vamos decidir e alçar voo tocados pela luz do sol ou tocados pelas asas de Deus. Isso não tem importância. O que é fundamental é que nós nos deixemos tocar pelo nosso ser interior, por quem nós realmente somos, e possamos voar em liberdade. No vídeo, ele fala uma frase de Charles Swindoll que eu achei muito bonita e achei que vale a pena repetir para vocês. Eu vou colocar uma imagem com ela e nós vamos mostrar, frisar essa frase, porque ela é realmente muito bonita, né? A imagem é exatamente: não interessa o que os outros possam dizer, possam pensar ou fazer. Nós precisamos buscar os nossos limites máximos. Não apenas boiar à deriva ao sabor da correnteza, ou, de má vontade, apanhar uma onda e deixar-nos levar até a praia. Não, nós devemos voar. Então, vamos resgatar esse nosso eu interior que foi moldado, que foi manipulado, que foi induzido a tantas coisas que muitas vezes nos levam por caminhos que não só não nos deixam felizes, como muitas vezes nos tornam cada vez mais infelizes. Agora é o momento, sempre é o momento, nunca é amanhã ou depois. No momento em que você percebe que é isso que você precisa, né, que é isso que pode te fazer feliz, que é isso que pode te fazer saudável, que é isso que pode te curar de alguma coisa que você está precisando se curar, né? É sempre, aquele ali é o momento certo para você levantar, abrir as asas e alçar o voo, né? Nunca deixem para o futuro, né? O agora é aqui.
E o futuro vai... Amanhã também é o futuro, está na frente sempre. Você nunca está presente no futuro. Então, o momento é sempre aqui e agora. Qualquer coisa que passe pela sua cabeça, como eu preciso esperar isso, eu preciso terminar isso, eu preciso aguardar aquilo, é sempre um modo de fugir. É sempre uma forma de sentir medo. Então, tenha consciência disso, perceba que é medo e perceba também que a única forma de você conseguir terminar, acabar com todas as coisas que te causam mais medo ainda, é você assumir esse medo que vai te trazer liberdade e que vai acabar com esse seu medo, né? O processo da mudança é muito difícil, mas depois que você muda, todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza, tudo que antes te causava uma série de problemas, vai embora, desaparece, né? Você só tem que conseguir abrir as asas e levantar e voar, né? Levantar voo, alçar voo aos céus. Bem, por hoje nós estamos terminando o nosso programa, né? Vocês já sabem que quem precisar da babosa pronta para consumo, nós temos, ela é com mel, aloe vera, que é a babosa, e geléia real. É só entrar em contato no telefone 2237-0720. Quem também quiser o aloe gel, né, o álcool em gel com babosa, com cápsulas da aloe vera, também pode entrar em contato, que nós temos no pequenininho para carregar na bolsa, para colocar no carro, ou então o maior para colocar na pia, para usar em casa, é o 2237-0720. Vocês também podem entrar em contato. Ou então o Lota, nós já falamos bastante sobre ele. Ele não só pode ser usado como um higienizador nasal, mas também como processo de cura de várias doenças. Eu já expliquei aqui como funciona o processo da cura da sinusite, já expliquei detalhadamente, vocês podem procurar lá na página no Facebook do Sintonizando Saúde, vocês vão ver, o programa está lá, e vocês vão poder ver como é que funciona exatamente para o processo da cura. E também o higienizador lingual, né, que é feito em aço inox, não tem o problema do plástico, que é o que comumente se vende, ele é feito num aço cirúrgico especial, e vocês podem entrar em contato também, 2237-0720. Bom, por hoje terminamos o nosso programa, contamos sempre com vocês às sextas-feiras, a 1h. O programa é ao vivo, né? Nas segundas-feiras, às 15 horas, às 3 horas da tarde, ou então nas quartas-feiras, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Essas são nossas reprises oficiais, tá? Vocês podem assistir o nosso programa pela TV Vila Imperial, no canal 19, ou no site da TV Vila Imperial, que é www.tvvilaimperial.com.br. Vocês também podem entrar na página do Facebook da TV Vila Imperial, e lá vocês podem curtir a página da TV Vila Imperial, e também, se vocês tiverem dispositivos móveis, vocês podem assistir o nosso programa através dos dispositivos móveis de vocês, na página da TV Vila Imperial do Facebook. Vocês podem também entrar na nossa página no Facebook, é o Sintonizando Saúde. Vocês coloquem lá Sintonizando Saúde, só tem nossa página com esse nome, e vocês podem curtir nossa página, vão ter acesso a todas as nossas atualizações, e também podem, através dela, assistir todos os nossos programas. Também com os dispositivos móveis de vocês, vocês podem assistir qualquer programa passado, só não podem assistir na hora que está passando, que nem na página da TV Vila Imperial. Mas qualquer programa anterior, eles estão todos lá. Eu coloco um link que leva a minha página no YouTube, e lá vocês têm todos os nossos programas, estão lá, né? Então, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain
told you you